chefe demite funcionário por lhe dar presente simples na frente de todos, mas logo se arrepende ao ver o que estava dentro da caixa. Carlos, como havia feito muitas vezes em sua relativamente curta carreira profissional, ficou no trabalho até tarde novamente. Ao contrário de seus outros colegas, ele adorava seu trabalho e estava pronto não apenas para completar as tarefas atribuídas a ele, mas também para ficar até tarde no escritório. Seu amor pelo trabalho, admiração pelos resultados alcançados e a sensação de satisfação com projetos concluídos faziam dele um funcionário extraordinário, altamente valorizado pela gestão. Ele era trabalhador e responsável, sempre priorizando sua carreira acima de tudo. Carlos honrava o código de trabalho tão altamente quanto os outros valorizavam seu direito de descanso fora do trabalho. Ele poderia ser considerado um jovem funcionário, mas suas habilidades e diligência lhe davam a reputação de um bom e dedicado trabalhador em quem sempre se podia confiar. Seus colegas frequentemente tentavam escapar assim que seu dia de trabalho terminava, ficando relutantemente até tarde, correndo para estar em casa, em um bar, em um clube, em qualquer lugar menos no escritório. Eles também faziam pausas frequentes no trabalho e encontravam inúmeras razões para não fazer seus trabalhos. Mas Carlos sempre se sentia em seu elemento ao completar suas tarefas, mesmo que seu trabalho pudesse parecer entediante e rotineiro para um observador externo. Ele adorava as colunas e linhas ordenadas de números, os numerosos gráficos e cálculos que o mantinham focado e imerso, permitindo-lhe passar seus dias em paz e tranquilidade. Era exatamente isso que ele gostava, quando ninguém o incomodava e seu mundo girava em torno de relatórios e gráficos, encolhendo-se ao tamanho de seu espaço de trabalho. Olhe para ele, alguém passou por sua mesa e Carlos ouviu a risada abafada de duas das maiores fofoqueiras do escritório. Um verdadeiro nerd. Eu tinha um assim na escola, riu a segunda jovem, cujo nome Carlos nunca lembrava. Elas frequentemente zombavam dele, mas ele nunca entendia as piadas. Todos esses maníacos são assim, bufou a primeira mulher, e Carlos involuntariamente reconheceu sua voz, percebendo que pertencia à secretária de um dos departamentos, Júlia. Ela nunca gostou dele. Júlia era invejosa, frequentemente fofocava e passava a maior parte de seu dia de trabalho ou conversando com colegas ou no telefone. Ela realizava suas tarefas imediatas de forma relutante e os resultados eram tão descuidados quanto seus comentários sobre ele. Carlos havia ouvido em algum lugar que ela passava muito tempo nas redes sociais, frequentemente postando coisas para parecer bem-sucedida e talentosa. Sua antipatia mútua era evidente. Júlia não gostava dele porque ele não era um daqueles bonitões que ela achava atraente. Carlos raramente participava de festas corporativas, mas nas raras ocasiões em que o fazia, observava silenciosamente o comportamento de seus colegas. Júlia constantemente tentava atrair a atenção dos homens de outros departamentos, aqueles considerados bonitos e mais bem-sucedidos em suas carreiras. Várias vezes, Carlos viu Júlia sair das festas com homens diferentes, até mesmo casados, e ele a desprezava por essas escapadas questionáveis. Carlos nunca se considerou bonito, nem poderia ser considerado bem-sucedido. Ele era frequentemente invisível para as mulheres, o que não o incomodava de maneira alguma. Ele valorizava as relações profissionais acima de tudo e toda essa familiaridade na comunicação no local de trabalho era excessiva para ele. Mesmo fora das festas corporativas, ele permanecia frio e distante, não flertando com colegas, preferindo não fofocar e não perder tempo com conversas inúteis. Quando visitava a cozinha para pegar uma xícara de café, ele nunca compartilhava se tivesse sorte de servir a última gota em sua caneca. Na frente de seus superiores, Carlos permanecia confiante e orgulhoso, nunca se permitindo ser hipócrita ou parecer melhor do que era. Ele sempre estava pronto para admitir seus erros e assumir a responsabilidade por suas ações. Para ele, era uma experiência que ele valorizava altamente. Quando Carlos entrou na empresa, os colegas inicialmente tentaram fazer amizade com ele, mas sua maneira de priorizar o trabalho sobre as conexões pessoais gradualmente levou ao seu distanciamento inicial, que então se transformou em ressentimento. Nos primeiros meses, eles o toleravam, observando que ele trabalhava duro. As mulheres do escritório que o achavam atraente, Carlos era alto, magro, com traços bonitos, olhos azuis como o céu e um sorriso encantador, inicialmente flertavam com ele, tentando chamar sua atenção. No entanto, o jovem se comportava como se elas não o interessassem de forma alguma. Isso,
Combinado com o fato de que ele não bajulava seus superiores e não permitia que os colegas sobrecarregassem-no com trabalho extra, lentamente mas seguramente levou à indignação e frustração deles. Eu odeio pedir qualquer coisa a ele, sussurrou Tiago a seu colega, tendo sido recusado novamente por Carlos em um projeto. Por que você ainda pede? Respondeu Marcelo, desdenhosamente. É claro que ele não vai ajudar, cara. Bem, quantas vezes eu tentei, nunca funcionou. Nem nossas garotas gostam de se aproximar dele. Exatamente, nada sociável. Carlos entendia perfeitamente que seus colegas o odiavam abertamente. Todos os dias ele ouvia palavras dirigidas a ele, fofocas e reclamações acumuladas a cada dia que passava. O jovem não conseguia entender essa abordagem no trabalho. Alguém deveria trabalhar, cumprir seus deveres e manter um comportamento profissional. Ele não suportava as tentativas repugnantes das mulheres de flertar com ele para conseguir o que queriam. Colegas não deveriam se comportar assim. Tudo estaria bem, se não fosse pelo fato de que a administração, que inicialmente valorizava tanto um trabalhador diligente, gradualmente começou a ouvir as reclamações dos colegas sobre Carlos. Esse dia era igual a centenas de outros. O escritório estava imerso nos sons habituais, o claque das teclas, discussões dos funcionários, chamadas e reuniões. 3 colegas, fofoqueiros notórios, se reuniram na cozinha para uma xícara de café, como sempre, discutindo as novidades entre seus colegas de trabalho. Ei, você acha que o Carlos é normal? Perguntou Luiz, que nunca entendia o colega de longa data que não participava das conversas típicas dos colegas. Você acha que esses nerds podem ser normais? Respondeu Beatriz, uma das contadoras. Aos 35 anos, ela adorava fofocar e frequentemente conversava com seus colegas no canto da cozinha enquanto saboreava uma xícara de café ou chá e bolos frescos. Ouça, ele nem tem namorada. Claro que ele não é normal, bufou outra funcionária, chamada Fernanda. Eu não entendo por que ele está trabalhando aqui. Por quê? Luiz balançou a cabeça. Porque ele entrega bons resultados. Resultados não são tudo, suspirou Beatriz. Relacionamentos no local de trabalho também devem ser bons e ele não quer se conectar com ninguém, o que é realmente irritante. Você não pode nem contar com a ajuda dele quando precisa de algo. Talvez devêssemos forçá-lo a sair. Fernanda enrolou uma mecha de cabelo em seu dedo, pensativa. Ele não vai sair. Está claro que ele está satisfeito com o que está fazendo. Você não notou? Ele é frequentemente o primeiro no escritório e frequentemente o último a sair. Ele não tem vida, então fica aqui o dia todo. Espere, Luiz coçou o queixo, pensativo. E se fizermos de outra forma? O que você quer dizer? O que você está pensando? Fernanda apertou os olhos, percebendo que o homem tinha algo em mente. Ele espiou do canto da cozinha para garantir que ninguém mais estava por perto, depois se aproximou das mulheres e falou muito baixo. Podemos nos livrar dele. Um pouco de fofoca específica, alguns comentários bem colocados perto das pessoas certas. Luiz sorriu, e ele não conseguirá se explicar para os chefes. Gosto dessa ideia, Beatriz sorriu, tomando um gole de café de sua xícara. Mas que tipo de fofoca devemos espalhar para fazê-lo ser demitido? O sorriso de Luiz se alargou. Cecília, a secretária do chefe. Você já ouviu que o Sr. Torres frequentemente se tranca com ela? Fernanda riu. O velho tem um gosto excelente. Luiz assentiu. Cabelos grisalhos e uma amante jovem, como minha avó costumava dizer. Beatriz deu de ombros. Exatamente. Todo mundo ouviu que o chefe está dormindo com sua secretária e como ele odeia quando outros homens se aproximam dela. Camila arfou. E se o Sr. Torres ouvir que o Carlos flertou com a Cecília? Ele definitivamente quererá demitir o cara insolente. Oh, você é um vilão, Luiz. Adoro isso. Fernanda deu um tapa no ombro do homem. Vamos começar a trabalhar, meninas. Luiz assentiu para elas. Vocês adoram fofocar com todos, então vão em frente e certifiquem-se de que os boatos sejam suculentos. As mulheres trocaram sorrisos.
Naquele dia, elas gradualmente se aproximaram de quase todos os colegas, sussurrando novos boatos cuidadosamente elaborados, embora falsos, sobre como Carlos flertou com Cecília bem debaixo do nariz do chefe. Daniel querido, você ouviu? Fernanda se deleitava espalhando os boatos. Sobre o quê? Sobre quem? Aconteceu algo? A garota arregalou os olhos, pronta para ouvir novas fofocas sobre os colegas. Carlos. Oh, eu o conheço. Que chato. É impossível até falar com ele. Ele está sempre enterrado em seus gráficos e relatórios, ou seja lá o que ele faz. Você consegue imaginar que ele flertou com a Cecília? Não, mas... Sim, sim. Imagine o que acontecerá se o Sr. Torres ouvir sobre isso. E você sabe, no último fim de semana, o chefe e Cecília estavam juntos em Madrid. Dizem que ela desejava uma iguaria local e o Sr. Torres não pôde recusar. Oh, eu a invejo. Ele a leva para algum lugar todo mês, suspirou Fernanda, fingindo solidariedade com sua colega. Não se preocupe, nossa vez chegará. Meu namorado nunca me leva a lugar nenhum, talvez só para visitar parentes na vila. Você não consegue imaginar o quão chato é lá, apenas fazendas e fazendeiros, não há um único clube para dançar. Não fique desanimada, Fernanda sorriu. Tudo ficará bem, tenho certeza disso. Pelo menos Cecília terá muitas memórias de lugares bonitos para contar aos filhos. As mulheres conversaram sobre vários tópicos por um tempo e, quando Fernanda voltou para sua mesa, viu Luiz lhe dando um olhar promissor. Ao mesmo tempo, Beatriz estava sussurrando com suas colegas, algumas mulheres que compartilhavam uma grande sala e trabalhavam juntas todos os dias, discutindo os boatos que Beatriz havia espalhado sobre Carlos. Não é possível, Dolores, distraída de seu relatório, olhou para Beatriz. Carlos? Mas ele não é atraente. Exatamente. Eu vi acompanhando Cecília para casa várias vezes após o trabalho. Vocês sabem, meninas, os homens não fazem isso apenas porque sim. Sem dúvida, eles estão dormindo juntos há algum tempo, riu Ana, continuando a digitar algo em seu computador. Cecília entende que a atenção do Sr. Torres não durará para sempre e ele poderia encontrar uma garota mais jovem a qualquer momento. E Carlos é um cara inteligente e trabalhador que ganhará muito dinheiro. A jovem mulher era mestre em falar e trabalhar simultaneamente, o que sempre impressionava seus colegas de escritório. Eu ouvi dizer que homens que não são bonitos compensam com suas habilidades na cama, e uma mulher de meia idade que adorava participar dessas discussões. Flor, você está falando por experiência própria ou o quê? Beatriz sorriu. A mulher não respondeu, sorrindo de forma brincalhona. Oh, sua travessa, Dolores riu. Beatriz estava satisfeita, os boatos estavam se espalhando pelo escritório como fogo, ganhando novos detalhes e especulações. Era exatamente o que eles precisavam. Parecia que o plano deles estava funcionando, exatamente como Luiz, Fernanda e ela esperavam. Não demorou muito para que o Sr. Torres ouvisse seus funcionários sussurrando sobre o SC que estava dando em cima de Cecília e até teve a ousadia de acompanhá-la para casa. O homem ciumento imediatamente convocou Carlos ao seu escritório, não querendo investigar se era verdade ou não, ele decidiu firmemente demitir o cara para mostrar a todos de uma vez por todas que ele não toleraria tal desrespeito na empresa. Encontrando-se no escritório do Sr. Torres, Carlos estava confuso. Ele não entendia o que poderia ter sido a razão para ser chamado. Sente-se, o Sr. Torres latiu. Carlos obedeceu, sentando-se em frente ao chefe, olhando silenciosamente para o homem corpulento que, embora tentando parecer bem cuidado, agora se parecia mais com um javali enraivecido. Diga a verdade, o Sr. Torres sibilou, limpando a testa suada com um lenço. Carlos franziu ligeiramente a testa. Se você está falando sobre o desenvolvimento do novo conceito de crescimento, ele ainda não está pronto, mas vou terminá-lo até a noite. Que se dane o conceito, Torres latiu, batendo com o punho na mesa. Diga a verdade, você dormiu com ela? Eu não estou dormindo com ninguém, Carlos piscou surpreso. Eu moro sozinho, nem tenho namorada, e acho que isso não é da sua conta. O Sr. Torres examinou o jovem e percebeu que seu rosto expressava genuíno espanto.
Tossindo, Torres ajustou sua gravata e alisou o cabelo grisalho, tentando se acalmar. Estou falando sobre Cecília. Você dormiu com ela? Cecília? Eu a vejo apenas algumas vezes por mês, quando venho ao seu escritório, só isso. Eu não. O Sr. Torres levantou a mão, interrompendo o jovem e exalou tenso. Talvez seja assim, disse o homem. Mas você está demitido. Arrume suas coisas e saia. Carlos ficou atônito. Demitido após vários anos de serviço leal à empresa do Sr. Torres, longas horas no escritório e novos projetos bem-sucedidos, eles decidiram demiti-lo. Mas por quê? Carlos tentou falar. Silêncio. Eu não tolero alguém que desrespeite a ética corporativa na minha empresa. Você está demitido. Carlos percebeu que o chefe não o ouviria e o que ele poderia dizer? Ele não ia se justificar, seu orgulho não permitia que ele provasse sua inocência. Senhor Torres, o jovem cerrou os dentes. Eu poderia demiti-lo por justa causa, mas não farei isso. No entanto, não tolerarei mais fofocas em minha empresa. Você trabalha bem e não vou arruinar sua vida demitindo por justa causa. Escreva uma carta de demissão e não quero mais vê-lo aqui. Carlos saiu em silêncio e foi para sua mesa para reunir seus poucos pertences e escrever a carta, bem como enviar seu trabalho aos colegas que poderiam assumir os projetos, mesmo que eles anteriormente tentassem jogar todo o trabalho em cima dele. Seus colegas observaram enquanto ele arrumava silenciosamente suas coisas e saía, mas assim que ele saiu pela porta, começaram os sussurros abafados. Ele foi demitido por assediar a Cecília. Beatriz e Fernanda sorriram triunfantes. Seus boatos foram ainda mais bem-sucedidos do que pensavam, pois levou menos de uma semana para se livrarem daquele chato. No entanto, Carlos saiu calmamente. A princípio, ele se sentiu chocado e vazio, incapaz de acreditar que fora demitido por uma mentira tão incrível. Mas então ele percebeu que não deixaria esse incidente afetar sua autoconfiança. Nada. Eles perderam um excelente funcionário e eu vou sobreviver, ele disse a si mesmo. Ele era um verdadeiro profissional em sua área, não se importava com fofocas ou conversas não relacionadas ao trabalho. Sem dúvida, ele encontraria um emprego rapidamente. Afinal, mesmo enquanto trabalhava para o Sr. Torres, ele periodicamente recebia convites para entrevistas de outras empresas e frequentemente lhe ofereciam um salário muito maior. Carlos não aceitava essas ofertas porque era um funcionário leal, mas agora nada o impedia. Se ele não queria mudar nada antes, agora a vida o empurrava para a transformação. Caminhando para casa pela estrada que estava acostumado há tanto tempo, ele pensou que sentiria falta. Fiquei aqui muito tempo, é hora de mudar algo, mas estou pronto para novas conquistas, qualquer que seja a vida que me traga, ele se convenceu, sorrindo. Após vários anos de trabalho árduo, ele havia economizado uma quantia decente. Ele gastava pouco e ganhava bem. Um pensamento inesperado até o fez parar, olhando pensativamente para um cartaz publicitário mostrando uma praia ensolarada com uma lata de alguma bebida lindamente arrumada na areia à sombra de uma palmeira coberta de gotas de umidade. Por que não aproveitar essa oportunidade repentina? Ele murmurou para si mesmo. Não tiro férias há tanto tempo. Talvez vá para o mar ou para as ilhas. Seria ótimo relaxar e recarregar. Ao chegar em casa, Carlos imediatamente sentou-se ao computador e começou a procurar um local de férias adequado. Após filtrar muitos lugares paradisíacos onde ele poderia descansar antes de procurar um novo emprego, ele escolheu a incrivelmente bela e exótica Bali. Escolhendo um hotel, reservando um voo e pagando tudo online, Carlos começou a fazer as malas, ansioso pela viagem e pelas novas experiências. O voo correu tranquilamente. Uma vez em Bali, Carlos se sentiu excelente. Fazendo o check-in no hotel, ele imediatamente trocou de roupa, pegou uma toalha de praia e se dirigiu ao oceano. A praia era exatamente como Carlos havia imaginado, areia vulcânica, coqueiros e a água azul infinita do oceano lambendo suavemente a areia com pequenas ondas. O ar cheirava a sal, era espesso e quente. O sol estava batendo forte e uma leve brisa mal proporcionava alívio do calor. Carlos dirigiu-se feliz para a água, aproveitando o frescor e as ondas. Ele estava encantado por estar neste lugar pacífico e sereno.
Após nadar, o jovem pensou sobre o que poderia fazer na ilha. Ele não tinha vontade de tomar sol em um calor tão intenso e, por um tempo, ficou observando os turistas se divertindo na água e os surfistas novatos aproveitando as pequenas ondas. Carlos percebeu que queria fazer algo interessante e educativo, não apenas ficar preguiçosamente na sombra ou nadar no oceano. Seus olhos caíram em um cartaz anunciando uma excursão para a ilha de Sumbawa. Há muito tempo, ele sonhava em visitar lá, surfando e mergulhando. Sumbawa não era particularmente popular entre os turistas, mas Carlos sabia que poderia ver paisagens naturais únicas lá e mergulhar no oceano entre tubarões-baleia. Agora ele poderia realizar seu sonho antigo e escapar do calor de Bali seria uma boa ideia. Ligando para o número no cartaz, o jovem se inscreveu para um tour de 3 dias, conseguindo por sorte o último lugar no avião que levaria o grupo para Sumbawa no mesmo dia. Carlos conseguiu correr para seu quarto, trocar de roupa rapidamente, arrumar uma mochila pequena para 3 dias e correr para o pequeno avião que já esperava pelos últimos passageiros. O jovem olhou para as pessoas antecipando 3 dias de aventura e não pôde deixar de se sentir feliz por estar entre eles. O cronograma do tour incluía não apenas mergulhar com tubarões-baleia para observar essas magníficas criaturas gigantes se alimentando de plâncton, pequenos peixes e crustáceos. O tour também oferecia explorar o mundo subaquático ao redor das ilhas de Mo e Satã, descer na cratera de um vulcão real, visitar praias intocadas e pequenas ilhas no oceano, e ver uma cachoeira única nas profundezas da ilha de Moio. Tudo isso e muito mais parecia uma maneira fantástica de passar o tempo, e Carlos entendia completamente a empolgação de seus companheiros de tour. A maioria das pessoas gostava da oportunidade de deixar Bali, onde um clima incrivelmente úmido e quente havia persistido por várias semanas. Portanto, os turistas aproveitavam ansiosamente a chance de mudar de ambiente, pelo menos temporariamente, esquecer as dificuldades causadas pelo clima durante as férias. Assim que o avião pousou e os passageiros do tour desembarcaram, Carlos notou as paisagens deslumbrantes ao redor de Sumbawa Bazar. Os operadores do tour acomodaram o grupo em um veículo e, enquanto dirigiam, o jovem admirava a natureza fora da janela. Eles foram levados a um porto onde embarcaram em um barco rápido para a ilha de Moio, e Carlos aproveitou cada minuto da viagem. Apesar do início da noite, a jornada repleta de impressões exauriu o jovem e, quando fizeram o check-in no hotel, ele se sentiu cansado e incrivelmente faminto. Ele teve energia suficiente apenas para comer algo em um restaurante local e voltar ao hotel, onde desabou na cama e imediatamente adormeceu, sem esquecer de configurar o alarme para as 3 da manhã, pois sua primeira aventura estava programada para começar ao amanhecer. Acordando com o alarme, o jovem descansado e revigorado se preparou rapidamente e se dirigiu à excursão tão aguardada, onde nadariam com tubarões-baleia. Carlos não tinha ideia de quão incríveis essas criaturas seriam de perto. Seus corpos enormes eram intimidantes, mas esses gigantes não eram perigosos. Pelo contrário, eram bastante inofensivos e amigáveis. O jovem os havia admirado de longe por muitos anos, e agora ele poderia vê-los de perto, percebendo que essa aventura ficaria gravada em sua memória pelo resto de sua vida. Após nadar com os peixes, Carlos subiu de volta ao barco enquanto os outros turistas continuavam a apreciar a beleza do oceano. Ele começou a observar os que estavam ao seu redor. Entre o grupo, ele notou um casal idoso. Eles pareciam incrivelmente apaixonados, alegres e atentos um ao outro. É assim que o verdadeiro amor deve ser, murmurou Carlos para si mesmo, observando enquanto o homem sorria para sua esposa, afastando uma mecha de cabelo grisalho de seus olhos. A mulher ria como uma adolescente, alto, abertamente, e seus olhos brilhavam de felicidade. Apesar da idade, o casal parecia ser da mesma geração, ao contrário de muitos outros no grupo que tinham diferenças de idade. Carlos olhou para outro casal, uma bela jovem de pernas longas, na casa dos 20 anos, que estava ao redor de um homem idoso. Era claro que o homem mais velho estava feliz por estar com uma jovem bonita, enquanto ela havia encontrado uma fonte de dinheiro e experiências. Carlos olhou de volta para o casal idoso e notou a diferença marcante. O casal, embora não jovem, estava bem cuidado e claramente cuidava de si mesmos. Tanto o homem quanto sua esposa eram aptos e bronzeados, sua beleza realçada pelo amor e ternura com que interagiam. Luiz, viemos relaxar e aproveitar a beleza do mundo, e você? A mulher riu, brincando, dando um tapa no ombro do marido.
Eu não preciso da beleza do mundo quando tenho a mais bela bem aqui, o homem respondeu, acariciando o ombro da esposa e puxando-a para perto. Oh, você, seu danado, apenas olhe, a mulher gesticulou para a vasta extensão do oceano. Carlos viu um anel escorregar do dedo fino da mulher e desaparecer na água. O casal se aproximou da borda e olhou para baixo. A mulher suspirou, desapontada. Oh Deus, disse ela. Seu marido acariciou o ombro, olhando tristemente para a água, entendendo que o anel havia desaparecido para sempre. Carlos pensou que o anel deveria ter sido muito importante para eles, mas ele não teve muito tempo para refletir sobre isso. O guia reuniu todos no barco e eles voltaram para o hotel para descansar após um dia agitado. Naquela noite, Carlos viu o casal idoso novamente no restaurante. Eles estavam sentados em uma mesa próxima, permitindo que Carlos ouvisse a conversa deles. Para sua surpresa, a mulher ainda estava muito chateada por perder o anel. Mas como, Luiz? Foi seu presente. Como posso esquecer? Lamentou a mulher. Você me deu há mais de 40 anos, quando éramos estudantes pobres. Eu me lembro de como você trabalhou duro, até a noite, para comprá-lo e me pedir em casamento. Não se preocupe, meu amor, o homem respondeu com um sorriso. Posso comprar qualquer diamante para você, quantos anéis você quiser para substituir o perdido, só não fique chateada. Como você não entende, Luiz? Eu não preciso de outros anéis. Preciso daquele porque simboliza o amor que você trouxe para minha vida. Eu queria passá-lo para nossa neta quando ela crescesse. Esperava que isso a protegesse para que ela pudesse crescer e encontrar um amor tão forte e imenso quanto o nosso. Carlos escutava pensativo, comendo seu jantar, sua mente estava cheia de melancolia. Era difícil para ele ouvir essas palavras e ele fervorosamente esperava que o casal permanecesse juntos por muitos anos mais, tão amorosos e ternos como eram agora. Mas o jovem sentiu a perda deles quase tão intensamente quanto a mulher. No dia seguinte, Carlos foi mergulhar enquanto os outros hóspedes da ilha exploravam diferentes atrações. Ele amou tanto nadar com os tubarões-baleia que queria passar outro dia no oceano, desta vez explorando os ricos recifes e os peixes que viviam entre eles. Mergulhando com um grupo de aventureiros, ele aproveitou a natação lenta entre os recifes de coral, atraindo a atenção de inúmeras criaturas marinhas. Ele nunca havia visto um mundo subaquático tão rico e se sentiu como uma criança quando um peixe colorido nadou ousadamente perto dele, permitindo que ele admirasse suas cores brilhantes e olhos brilhantes como contas. Carlos estava nadando, aproveitando esse passatempo, quando de repente notou um brilho no fundo do mar. Intrigado, ele mergulhou mais fundo e descobriu uma pequena concha bonita com um anel preso em sua borda. Imediatamente ele se lembrou do casal idoso do dia anterior que havia perdido um anel de casamento nessas águas. Mas como isso poderia ser? Olhando para o simples anel com um pequeno diamante, ele sabia que precisava encontrar o casal e devolvê-lo. Eles certamente ficariam emocionados ao receber o anel de volta. No entanto, quando ele voltou ao hotel, percebeu que encontrar o casal seria impossível. Eles já haviam feito check-out e não deixaram informações de contato. Eles haviam pago em dinheiro e provavelmente voaram para outros lugares ou voltaram para casa. Carlos ficou triste, mas não pensou muito nisso, guardando o anel como um lembrete de que ainda havia pessoas capazes de amor genuíno. Carlos não tinha pressa de voltar para casa. Suas finanças lhe permitiam desfrutar de lugares exóticos por um longo tempo, então ele decidiu ficar em Bali por vários meses. Todos os dias ele nadava no oceano, mergulhava em busca de novos peixes nunca vistos, aprendia a surfar e até começou a aprender a tocar um instrumento musical. Os rapazes locais, com quem ele fez amizade em uma de suas caminhadas noturnas, ficaram felizes em ajudá-lo com isso, e ele frequentemente passava suas noites cercado por novos amigos tocando melodias no anglum. Esse instrumento musical, embora inicialmente parecesse simples, se revelou muito mais complexo. Carlos ficava envergonhado com as risadas de seus novos amigos, mas gradualmente, enquanto eles o ensinavam a tocar com mais confiança, ele começou a se sentir livre e sem medo de desafios. Havia algo de renovador nessa viagem prolongada. Carlos entendeu que, quando voltasse para casa, nunca seria o mesmo.
ele se tornou mais amigável, aberto à comunicação e mais à vontade interagindo com pessoas familiares e desconhecidas. Enquanto estava em Bali, ele frequentemente iniciava conversas com pescadores, ouvindo com admiração todos os tipos de histórias, desde lendas locais até eventos incríveis que essas pessoas haviam testemunhado. As noites passadas com os locais deixaram uma impressão duradoura nele, e ele sabia que sentiria falta dessas conversas sinceras, piadas, risadas e apresentações musicais que se tornaram queridas para ele. Mas nada dura para sempre, e Carlos decidiu que era hora de voltar para casa. Assim que o jovem bronzeado e agora atlético chegou de volta à sua terra natal, ele notou um aumento de atenção das mulheres. As garotas que antes passavam por ele indiferentemente agora não conseguiam tirar os olhos dele. Sorrindo de volta aos flertes, Carlos prometeu a si mesmo começar sua vida nova e viver como ele aprendeu a viver em Bali. Apesar de uma longa pausa após sua demissão, ele facilmente encontrou um novo emprego. Para um profissional de seu calibre, com sua experiência e conhecimento, ele foi rapidamente e sem esforço contratado por uma grande empresa com um salário decente. Mudado tanto externamente quanto internamente, Carlos rapidamente se integrou em sua nova equipe, conhecendo a si mesmo como um colega amigável, confiante e alegre. Ele não mais se escondia em seu local de trabalho como fazia antes e podia conversar alegremente com os colegas quando se encontravam na cozinha para uma xícara de café ou chá. "Oh, você é exatamente a pessoa que eu queria ver." Desta vez, um colega do departamento vizinho o pegou na cozinha. "Precisamos da sua ajuda. Se você quer me dar mais trabalho." Não, Marcos, com quem Carlos fez amizade desde o primeiro dia, interrompeu apressadamente. "Não se trata de trabalho. Nosso chefe finalmente voltou de suas longas férias. Ele tem um grande aniversário chegando e estamos todos contribuindo para um presente." "Show, ele está vindo?" perguntou Maria, que estava espreitando pela porta com o nariz enterrado em uma xícara de chá aromático. Carlos olhou para a porta e viu um homem mais velho sorrindo, cujo rosto parecia muito familiar. Ele de repente lembrou-se do casal idoso que havia perdido um anel enquanto estava de férias nas ilhas e quase engasgou. O homem era seu chefe. Marcos certificou-se de que o Sr. Bonaventura havia passado e não podia mais ouvir a conversa deles. "Então, amigo, estamos todos contribuindo para um presente para ele. Eu entendo que você é novo aqui, mas até você deve concordar que um 60º aniversário é um grande negócio." Carlos perguntou a Marcos sobre seu chefe com interesse e descobriu que o homem estava administrando a empresa nos últimos 20 anos e era altamente respeitado por todos que trabalhavam sob sua direção. Ele era casado, além disso, seu casamento durou 42 anos e, como todos na empresa sabiam, ele adorava sua esposa, não poupando despesas com presentes e sempre encontrando tempo para ela. Mais tarde, Carlos pôde confirmar que seu novo chefe era de fato o mesmo homem que ele havia visto nas ilhas distantes durante suas férias. A esposa do Sr. Bonaventura apareceu no escritório e o casal, sorrindo e flertando, saiu para jantar em um restaurante próximo. "Então, o que você vai contribuir para o presente do chefe?" Marcos sentou-se ao lado de Carlos. "Se você não tiver dinheiro, apenas diga, eu posso cobrir para você e você pode me pagar depois com seu salário." Carlos riu. "Não se trata de dinheiro, Marcos. Eu tenho dinheiro. Eu apenas sei que posso dar ao Sr. Bonaventura um presente que ele vai adorar." Seu amigo levantou uma sobrancelha, cético. "Como você pode saber o que ele gosta? Você nem o conhece." "Vou dar algo meu", disse Carlos astutamente. "Não se preocupe, será perfeito." "Oh", Marcos arrastou, desaprovadoramente. "Você não vai se arrepender depois?" "Não se preocupe, eu tenho um excelente presente", Carlos piscou. "Você não está aqui há muito tempo, como pode saber o que o chefe gosta?" Marcos persistiu, mas o jovem apenas riu dessas palavras, confiante no que sabia. Ele nunca admitiu a Marcos que uma vez conheceu seu chefe antes. Os preparativos para a festa corporativa dedicada ao aniversário do Sr. Bonaventura estavam a todo vapor. Os colegas de Carlos sussurravam entre si, perplexos que o jovem, sendo um novo funcionário, estava confiante de que poderia dar ao chefe algo que ele gostaria. Todos os funcionários amavam e respeitavam o Sr. Bonaventura.
Ele era rigoroso, mas justo, sempre abordava os assuntos com compreensão e podia ouvir a opinião de qualquer um de seus subordinados, independentemente de serem funcionários experientes ou novatos. Ele respeitava quando as pessoas ao seu redor podiam não apenas expressar sua opinião, mas também, se necessário, admitir seus erros. Quanto mais Carlos conhecia seu novo chefe, mais ele gostava de trabalhar para ele. Finalmente, o tão esperado dia chegou, que todos na empresa aguardavam ansiosamente. O salão do restaurante alugado brilhava com beleza e todos os colegas de Carlos estavam vestidos com belos ternos e vestidos dignos de tal evento. E o próprio Carlos não se conteve. Quando a celebração começou e as pessoas começaram a apresentar presentes ao Sr. Bonaventura, que estava ao lado de sua esposa radiante, Carlos observou atentamente enquanto seus colegas tentavam impressionar o chefe. E embora alguns presentes fossem claramente mais caros que outros, ninguém estava com inveja, maravilhando-se com o gosto do doador. Alguns colegas haviam contribuído para um relógio caro, gravado com a melhor chefe do mundo em uma garrafa de tequila fina. Carlos sorriu enquanto observava Marcos e os outros entregarem esse presente ao Sr. Bonaventura, olhando para a modesta caixa pequena em suas mãos. O jovem não pôde deixar de sorrir ainda mais. Finalmente, era a vez dele. Ele decidiu dar seu presente por último. Carlos se aproximou do casal idoso e notou como todos ao redor ficaram em silêncio. O silêncio era tão esmagador que o jovem podia ouvir seu próprio coração batendo. Senhor Bonaventura, começou Carlos com um sorriso. Eu trabalho para você há pouco tempo, mas gostaria de expressar meu respeito com este pequeno presente. O jovem entregou ao chefe uma pequena caixa amarrada com uma fita simples. O chefe, intrigado, pegou-a, curioso com as palavras confiantes de Carlos, e a abriu. Os olhos do homem se arregalaram e ele começou a rir de surpresa. Você decidiu me dar uma concha? Ele disse entre risadas e as lágrimas que vieram com ela. A última vez que recebi algo assim foi do meu filho quando ele era muito pequeno. Os colegas ao redor começaram a rir. Você a encontrou no mar e nem se deu ao trabalho de ir a uma loja? Riu Eva, uma bela jovem que havia tentado várias vezes convencer Carlos a contribuir com eles para o presente coletivo. Senhor Bonaventura, por favor, olhe dentro da concha, pediu Carlos com um sorriso. O homem tirou a concha da caixa e a sacudiu. Algo caiu no chão, brilhando na luz, e o Sr. Bonaventura ficou paralisado, chocado com a visão do anel de casamento que lhe havia dado a sua amada muitos anos atrás. Ele se ajoelhou para pegar a peça de joalheria, perguntando-se como ela poderia ter acabado ali se sua esposa a havia perdido durante sua viagem às ilhas. Sem dúvida, o anel era o mesmo que ambos prezavam tanto. O homem, com dedos trêmulos, girou o anel e leu a gravação interna, juntos para sempre. O Sr. Bonaventura não conseguiu nem dizer uma palavra. As faces surpresas e confusas de seus colegas, sua esposa e Carlos os observavam, sem entender o que estava acontecendo. Sr. Bonaventura, Carlos começou sorrindo. Provavelmente você não se lembra de mim, mas nos conhecemos antes. Antes de eu começar a trabalhar na sua empresa, eu vi você e sua esposa quando estava de férias em Bali. Estávamos no mesmo tour, nadando com tubarões-tigre. Eu vi sua esposa perder o anel no mar e tive a sorte de encontrá-lo no dia seguinte enquanto mergulhava. Tentei encontrá-los naquele dia para devolver o anel, mas vocês já tinham partido sem deixar seu nome ou número de telefone. A concha na qual o anel estava é do mesmo Recife. Quando o reconheci, quis devolver o anel, mas então me disseram que seu aniversário estava chegando. Não pude deixar de pensar que seria o presente perfeito. Eu realmente queria devolver o anel neste dia significativo para agradecer pela lição que você me ensinou. Você me ajudou a acreditar que o verdadeiro amor ainda pode ser encontrado em nosso tempo, um amor que durará por muitos anos. Obrigado por me mostrar isso, mesmo que você não soubesse. O Sr. Bonaventura se virou para sua esposa, que estava ao lado dele com lágrimas de alegria nos olhos. Meu amor, o homem sorriu. Você tanto queria encontrar este anel, embora eu tenha oferecido comprar o mais caro para você, e aqui o universo decidiu nos dar este presente através deste jovem. Ele não teve que guardá-lo, esperando nos encontrar e devolvê-lo. Eu não poderia não guardar o anel, Carlos balançou a cabeça.
Eu vi o quanto isso significava para você e esperei que algum dia eu pudesse devolvê-lo. O jovem observou enquanto o Sr. Bonaventura colocava o anel no dedo de sua esposa, como se reafirmando os votos que eles fizeram no dia do casamento. O casal agradeceu a ele por um longo tempo por devolver este item sentimental que era inestimável para eles, e a história de como o anel foi devolvido ao seu dono encheu o casal idoso de admiração. O anel era ainda mais especial agora, pois nem o oceano conseguiu levá-lo. 6 meses se passaram desde aquele aniversário. Carlos chegou ao escritório meia hora mais cedo do que o habitual para beber calmamente seu café e terminar um relatório. Ele foi para o canto da cozinha, ligou a máquina de café e olhou para a janela. Ele estava refletindo sobre sua vida e como tudo havia funcionado perfeitamente. Ele havia sido injustamente demitido de uma empresa onde os funcionários o tratavam com desrespeito, sobrecarregando-o com mais trabalho. Como ele estaria vivendo agora se isso não tivesse acontecido? Ele teria ido para Bali? Teria encontrado um emprego mais interessante e prestigioso? Teria feito novos amigos? Seus pensamentos foram interrompidos por uma voz familiar. Desculpe, você poderia se afastar um pouco, por favor? Eu preciso limpar o peitoril da janela. Carlos se virou e viu uma faxineira. Você é nova aqui? Mas a faxineira não conseguiu encontrar palavras para responder. Ela olhou para ele com olhos surpresos, então Carlos se lembrou de onde conhecia aquela voz. Beatriz, é você? O homem disse surpreso. Por que você está aqui? Você deixou aquele trabalho? Você tinha uma boa posição. Depois que você foi demitido, a empresa lentamente, mas seguramente foi ladeira abaixo e eu fui demitida por baixo desempenho, disse Beatriz com ressentimento. Sério? Carlos disse sarcasticamente. Mas por quê? Uma faxineira? Aquele idiota do Sr. Torres escreveu uma referência tão ruim que não consigo emprego em lugar nenhum agora. E você, vejo que mudou. Você amadureceu, se tornou mais comunicativo. As pessoas mudam. Espero, Beatriz, que você também mude para melhor. Eles trocaram sorrisos e Carlos, com sua bebida aromática, dirigiu-se ao seu local de trabalho. Após suas últimas palavras, algo clicou dentro de Beatriz. Seu ex-colega, sobre quem ela havia espalhado boatos para demiti-lo, acabou sendo um jovem bastante agradável. Talvez eles o tenham tratado mal naquele momento. Beatriz decidiu pedir desculpas a Carlos. Ela se sentiu culpada pela primeira vez. No dia seguinte, Beatriz encontrou Carlos novamente no canto da cozinha. Ele estava, como de costume, bebendo seu café da manhã. Beatriz reuniu coragem para falar primeiro. Posso falar com você? Ele levantou o olhar e assentiu. Quero pedir desculpas por tudo o que aconteceu. Eu estava errada e agi de forma mesquinha. Sinto muito. Carlos olhou para ela, ponderando suas palavras, então lentamente assentiu. Obrigado pelo pedido de desculpas, Beatriz. Eu aprecio. Mas sabe, às vezes a vida nos dá essas lições para que possamos nos tornar melhores. Nunca fiquei com raiva de você. Seus boatos e minha demissão me levaram até aqui, a esta empresa, e também me permitiram ir a Bali e viver lá por vários meses. Sério? Os olhos de Beatriz mostraram genuíno interesse. Ela sentiu um peso sendo tirado de seus ombros. Sério. Conte-me sobre sua viagem. Eu também gostaria de mudar minha vida e me tornar melhor. Carlos sorriu. Que tal eu te contar depois do trabalho? Combinado, a garota estendeu a mão. Desde então, o relacionamento deles começou a melhorar. Beatriz encontrou um amigo e mentor em Carlos, que a ajudou a encontrar uma nova direção na vida. Ela não era mais a colega invejosa, mas uma mulher confiante, pronta para ajudar os outros. Vários meses se passaram. Beatriz conseguiu um emprego no departamento de RH da mesma empresa onde Carlos trabalhava. Eles frequentemente almoçavam juntos e compartilhavam seus pensamentos e planos para o futuro. Carlos estava feliz em ajudar Beatriz a mudar sua vida e desfrutava de seus próprios novos sucessos no trabalho. Às vezes, a vida realmente nos dá uma segunda chance, e é importante não perdê-la.
Beatriz entendeu isso, e Carlos estava feliz por fazer parte desse processo. Gostou da história de hoje? Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações,